Olá, prepare-se para ouvir sobre Antônio Gramsci, um filósofo marxista, jornalista, crítico literário e político italiano. Nasceu em Cagliari, na Sardenha, na Itália, em 1891. Sua vertente literária era a teoria política, sociologia, antropologia e linguística. Originário de família burguesa sarda, aderiu em 1913 ao Partido Socialista. Em 1919, com Ferracini e Togliatti, fundou o jornal Lo Giornale Nuovo e sustentou o movimento de ocupação de usinas que aconteceram em Turim. Teorizou, então, a prática do Conselho Operário. Em janeiro de 1921, foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. Partiu para Moscou em 1922, 1923, voltando à Itália em 1924. Foi eleito deputado no mesmo ano. O Congresso de Lyon colocou-o no posto de secretário-geral do PCI, Partido Comunista Italiano. Em 1926 foi preso. A originalidade de suas teses reside na independência, da qual deu provas frente à Revolução de Outubro, no seu aprofundamento de noção de ditadura do proletariado por hegemonia do proletariado. Esta classe deve ser ao mesmo tempo dirigente e dominante. Gramsci também pôs em evidência o fato de que toda tomada do poder só pode ser feita no Ocidente com alianças. A proposta de acordo entre operários do Norte e camponeses do Sul da Itália constituiu o conceito gramsciano de bloco histórico, segundo o qual o trabalho da classe revolucionária deve ser, primeiramente, político e intelectual. Buenas noches, eu me chamo Jacqueline e hoje, através de Jonathan e Renan, me vou entrevistar um filósofo muito marcante para a história. Ele se vai falar um pouquinho de sua concepção de vida. Ele se chama Gramsci. E me vou para a primeira pergunta. Gramsci, hable um pouco dos conselhos de fábrica. Eu entendo que os conselhos de fábrica limitariam o poder do capitalismo na fábrica e desenvolveria funções de arbitragem e de disciplina. E quando os mesmos fossem ampliados e enriquecidos, deveriam ser os órgãos do poder do proletário que iriam substituir o capitalismo em todas as funções úteis da direção e de administração. Era preciso primeiramente aprender a dirigir as fábricas caso se quisesse abolir o capitalismo. Os operários deveriam eleger amplas assembleias de delegado, escolhidos entre os melhores e mais conscientes companheiros com a intenção de obter o controle das fábricas e, depois, do Estado. Os sindicatos e os conselhos eram diferentes. O desenvolvimento da organização sindical vinha caracterizado por dois fatores. Primeiro, o sindicato abarcava uma quantidade cada vez maior de efetivos operários, quer dizer, incorporava à disciplina de sua forma uma quantidade cada vez maior de efetivos trabalhadores. Segundo, o sindicato concentrava e generalizava sua forma até colocar em mãos de um escritório central o poder da disciplina e do movimento, ou seja, separava-se das massas que arregimentara, afastando-se dos interesses das grandes massas tumultuadas. Desse modo, o sindicato tornava-se capaz de estabelecer pactos e de contrair compromissos. O sindicato, ao mesmo tempo que impunha uma legalidade trabalhista aos patrões, determinava aos operários respeito às obrigações contraídas. A força do conselho consistia no fato de que este aderia à consciência da massa operária, que queria consolidar sua liberdade de iniciativa na criação da história. Eu abordei pela primeira vez a tarefa prática e política de hegemonia. Sim, compreendo. Pero o que pensa sobre a ideologia de classe social? As classes sociais subalternas participavam de uma concepção do mundo que lhe era imposta pelas classes dominantes. A ideologia devia ser entendida como expressão consciente dos interesses reais de classe e sua operacionalização em formas de ação concreta para atingir esses objetivos das classes dominantes. Sim.
pero não compreendo muito o que é hegemonia. O que é hegemonia? A hegemonia é como a supremacia de um povo sobre o outro, e a ideologia como uma visão do mundo. Assim, entende-se a hegemonia como a construção de uma concepção de mundo. É hegemônica quando se, de maneira espontânea, flui como verdade igualmente aceita por todos. Sim. Agora compreendi. Hable pouquinho sobre materialismo vulgar. O materialismo vulgar, na realidade, era a expressão de uma classe que, mesmo quando buscava atingir uma ideologia não mais subalterna, uma ideologia capaz de direção revolucionária, continuava a ser uma classe subalterna. Para mim, criar uma nova cultura não significava apenas realizar individualmente descobertas originais. Significava também difundir as verdades já descobertas, socializá-las, fazer com que se tornasse base de ações vitais, elemento de coordenação, de ordem intelectual e de moral. Muy bien. Lo que foi el papel dos intelectuais? Os intelectuais eram os persuadores das classes dominantes, ou seja, os funcionários da hegemonia dessa classe. Eles não eram um grupo social autônomo, pois cada grupo social afirmava uma função específica na produção econômica, com os intelectuais tornando-se os técnicos da produção. Todos os membros de um partido político deveriam ser considerados como intelectuais. Piadas para poucos. Lo bonito. Pero lo que foi a guerra de posição? Muito boa pergunta. Primeiro, a guerra enfatiza que cada país particular exigiria um reconhecimento apurado. Os partidos comunistas de cada país tinham de desenvolver seu próprio plano de como criar o socialismo dentro do seu contexto político específico, antes que qualquer socialismo mundial pudesse ser alcançado. Segundo, a guerra da oposição se baseava na ideia de sitiar o aparelho do Estado, como uma contra-hegemonia, criada pela organização de massa de classe trabalhadora e pelo desenvolvimento das instituições e da cultura dessa classe. Um grupo social podia e, na verdade, devia exercer a liderança antes de conquistar o poder governamental. As organizações de classe já tinham os alicerces de uma nova cultura, as normas e valores de uma nova sociedade. Terceiro, a guerra da oposição vinha a ser a luta pela consciência da classe operária e a relação das forças políticas numa sociedade dependida dos vários momentos ou níveis da consciência política coletiva. A. O nível de consciência era a identificação profissional. B. A solidariedade de interesses entre os membros de uma classe social. C. O indivíduo se tornava consciente de que seus próprios interesses coletivos transcendiam aos limites corporativos de uma classe econômica. Quarto, a tipologia do desenvolvimento ideológico da ação. Sim, Grande, sim. Gracias por você estar aqui comigo. Bueno, pessoas, encerramos essa entrevista com Gramsci, um filósofo maravilhoso. Me gusta muito. Espero que le gusten también. Y hasta luego. Adiós.
Pode cortar depois. Tá, tu tem que segurar. Deu. Puta que pariu, acho que a gente vai cortar. Tem que ficar, eu não bati não. Lê pra mim e vira a folha. Tá, entendi. Já pega o papel. Vamos lá. Foi. Cadê a pergunta? Lá em cima. Muito boa a pergunta. Se coça... Eu não entendi a pergunta, mas eu vou inventar. Não sei o que da guerra.